Bom, agora a gente tem o bônus para os padrinhos, que é a gravação completa. Então se você é um padrinho de R$50, a gente tem 5, cara. Tem 5 pessoas doando R$50. Impressionantemente. Impressionante. Se você é uma dessas 5 pessoas, bem-vindo à versão completa da gravação do VideoQuest. Eu acho que eu consegui pegar uma tossida do urso no começo. A suada de nariz. E agora uma tossida. Esse lugar acumula pó, gente. Esse lugar tem muita revista aqui, né? Enfim, bem-vindos à versão completa de VideoQuest 80 Boku no Hero Academia, segunda temporada, yes! O VideoQuest só existe pelo poder acumulado de todos vocês! Boku no Hero no Academia, segunda temporada. No VideoQuest. Boku no Hero no Academia, ótimo também, hein? O que eu falei errado? É Boku no Hero Academia, não Boku no Hero no Academia. Boku no Hero no... Eu ia falar de novo? Sim. Boku no Hero no... Nossa. Boku no Pico, eu parei. Eu ia falar Boku no Pico, eu falei, não é no Pico. Não é. O VideoQuest só existe pelo poder acumulado de todos vocês. Boku no Hero Academia, Segunda temporada no VideoQuest. Isso aí, agora foi. Ah! Porra! Ah. Esse é o primeiro VideoQuest da era VideoQuest no Padrim. Veja só você, a gente está gravando acho que 5 dias depois de colocar o Padrim no ar e a gente já alcançou 2 metas, 80 pessoas nesse momento que a gente está gravando já são nossos padrinhos, então eu estou muito surpreso. Eu também achei que a gente só ia chegar na primeira meta e era isso. Eu pensei que a gente chegar na primeira meta daqui a uns 2 meses, não em primeira meta em um dia, segunda meta no segundo dia. Então, muito obrigado a todos, vocês são foda! Vocês são fantásticos, eu amo todos vocês. Menos aquele cara ali, mas todos vocês são bons. Aquele cara nem... Aquele cara não, né? Ah, não, ele não para de ficar comentando merda no YouTube, mano. É uma bosta. Porra. Depois eu falo um pouco mais sobre isso, inclusive. A gente não fala na frente dele. Mas ó, se você curtir esse vídeo e quiser, obviamente, inscreva-se no canal, veja o resto dos nossos vídeos. Nós temos um primeiro VideoQuest sobre Boku no Hero Academia, que cobre a primeira temporada, o equivalente à primeira temporada do anime, mas em geral a gente fala do mangá. Mas se você quiser se inscrever no canal e quiser se tornar um padrinho nosso, vai no link na descrição do vídeo, torne-se um padrinho do VideoQuest, ajude o VideoQuest a continuar existindo e a continuar fazendo esses vídeos que são longas análises com 2 gordos de barba sentados num sofá. Alguém, pelo menos 80 pessoas gostam muito disso. A gente evoluiu, antes eram banquinhos, agora são sofás. Olha só, a vida, isso aí é o caminho, né, cara? É uma narrativa, é um arco de personagem muito completo. Exato. E por falar de arco de personagem, vamos para Boku no Hero Academia. Se você assistiu o primeiro vídeo do VideoQuest, o VideoQuest 74, sobre este mangá, e se você está aqui para ver o VideoQuest da segunda temporada, você sabe o conceito de Boku no Hero Academia, a gente não precisa fazer uma sinopse. Não. Mas a gente parte do ponto onde teve a invasão na escola e a gente começa no arco do torneio. Um arco de torneio em Boku no Hero Academia, porque esse é um shonenzão padrão. É como a gente sempre fala, o Boku no Hero, ele é um shonenzão padrão muito bem feito. Exato. Eu não acho que Boku no Hero Academia é um mangá que quebra paradigmas, não tem nada disso. Ele só faz a fórmula de um jeito muito inteligente e bem feito. E muito bem narrado. A questão é, o primeiro ponto que eu queria abordar aqui nesta parte do torneio é que eu acho muito curioso, depois de reler tudo que a gente vai falar aqui, que, mais uma vez, a gente comenta mais com foco no mangá, mais o equivalente ao que está no anime. Então a gente está falando da segunda temporada, o que dá mais ou menos no mangá do volume 3 ao volume 8, um negócio assim. E do anime do capítulo 13 até o 30 e pouco? Seria isso, seria isso.
Ou então, só basicamente a segunda temporada do anime. É que é engraçado como Boku no Hero Academia meio que não tem exatamente uma trama. Ele não tem um ponto A, ponto B, sabe? Ele até tem tramas acontecendo, né? Mas ele não tem, tipo... O objetivo do Midoriya é se tornar um herói tão bom, tão forte quanto o All Might. Mas... quais são os meios e ferramentas? Exato. Quais são os milestones que ele tem que atingir para se considerar um herói tão bom quanto o All Might? Se você pegar lá o One Piece, o objetivo do cara é ser o maior pirata de todos, ele tem que chegar no One Piece. Ponto. Ele tem um objetivo final. Chegar na Ilha de Rafael. Chegar na Ilha de Rafael. Se você pegar Pokémon, o moleque tem que virar o mestre Pokémon, porque ele quer virar o mestre Pokémon, 8 ginásios e liga. Ponto. Mais todos os Pokémons, pra ter certeza. E mais capturar todos os Pokémons, que é uma coisa que o Ash do anime nunca vai fazer. Até porque ele joga fora tudo, é um idiota. Mas se ele capturou, acho que conta, né? Bom, tá na Pokédex, né? Mas eu acho que nesse sentido, o Boku no Hero é mais próximo de Harry Potter. No sentido que várias coisas vão acontecendo, há claramente um vilão, há claramente um inimigo, mas quando você começa Harry Potter, não existe como vamos derrotar o Voldemort? Não. Ou o Voldemort é derrotável? Uhum. Isso só parece fazer sentido lá pelo livro 6 ou 7, quando você começa... é assim! E isso é um big deal quando eles descobrem isso. Fora que o objetivo de Harry Potter, da história toda, não é derrotar o Voldemort também, né? Acaba se tornando, mas com certeza não começa assim, né? Ela é mais tipo um autodescobrimento e libertação, assim como o Boku no Hero não é exatamente só bater e Shit! Assim como Harry Potter, né? O Boku no Hero, o objetivo não é exatamente derrotar o vilão, pois em Boku no Hero é mais uma questão de uma jornada, vamos dizer, mais... De autodescobrimento? De autodescobrimento e de atingir um status maior, tanto social como, vamos dizer, espiritual, porque a própria ideia de se tornar o símbolo da paz não é uma coisa só simplesmente física, no sentido não é um título com critérios muito específicos, né? É tipo algo meio que você atingir o estado de Buda, sabe? Não tem É um pouco próximo, é um estado de iluminação um pouco próximo, digamos, dá pra dizer. Então, eu acho que nesse sentido a trama de Boku no Hero, ela lembra a trama de Harry Potter. E eu acho que Boku no Hero, pra mim, ele tem menos uma trama e mais uma hipótese. Que é a coisa de chegar num ponto, como a gente falou no primeiro vídeo, no VideoQuest 74, de chegar num ponto e tentar determinar o que significa ser um herói. O que determina um herói. Quais são as características de um herói. E esse arco de torneio também continua tentando determinar o que significa ser um herói. Eu acho esse arco de torneio muito interessante porque eu acho que ele tem muitas coisas em jogo. E é muito uma prova de como o Kohei Horikoshi é um puta autor que tá fazendo, pelo menos nessa obra, ele tá fazendo tudo certinho. Esse arco é todo certinho. Por causa que tem vários fatores ali que estão em risco no ponto de vista narrativo e do ponto de vista de entretenimento também, né? Pois, por exemplo, normalmente nesses arcos de luta, como você estava até comentando, você pode fazer um cara aleatório do mal, que vai fazer maldade, e você mata ele. Ali não, todos eles são teoricamente heróis, a maior parte deles virtuosos, e eles estão competindo por objetivos, todos eles justos. Se você pegar o que eu acredito que ainda dá pra dizer que é o melhor arco de torneio que tem por aí, que é o do Yu Yu Hakusho, que é realmente um arco de torneio sensacional, perfeito,
O trabalho do Togashi é ligeiramente mais simples, porque tem basicamente 7 personagens que a gente se importa nesse arco do Yu Hakusho. Que é o time do Yusuke, dá pra incluir até o Koema nessa equação, e os 2 Toguro. O resto ele cria do zero. E aí ele tem a escolha de fazer personagens descartáveis. Ele tem a escolha de fazer aquele cara que é loiro, que tem o poder de fogo, que a única função dele é mostrar como o Riei é foda. Ele não é um personagem, ele é uma escada. Ele é um alvo daquele, sabe, que o policial vai atirar? Sim, exato. Ele é um boneco de massa dos Power Rangers. Sabe, ele tá lá como exemplo. Nesse arco ele tinha, no Boku no Hero Academia, ele tinha a missão de equilibrar um monte de personagens que a gente já conhecia, dar destaque de primeiro plano para um monte de personagem que estava em segundo plano e ainda fazer com que tudo seja tematicamente coerente. Boa parte das coisas que acontecem nesse arco ainda tem a ver com a ideia de chegar num ponto de dizer o que significa ser um herói. E não só o que significa ser um herói, mas o que significa ser um herói para cada um. Sim, exato. Você vê a motivação. Acho que nesses 3 arcos que a gente está falando aqui, a gente vai ver toda a motivação dos principais personagens que vão mover toda a história, né? Uhum. Então, ao final que seria o que a gente está gravando, a gente pode considerar um mangá o fim dele terminado, né? Como mais ou menos é os 10 primeiros volumes do One Piece, por exemplo. Sim. Então... Você fala a fundação do mangá, né? Tá pronto. Uhum. Daí as coisas começam a acontecer. E nesse ponto é interessante que ele trabalha, começa a trabalhar a Uraraka, começa a trabalhar um pouco melhor também o Toyota? O Ida. O Ida. Tá tentando lembrar o nome dele. O Ida e também o Shoto. Shoto! Mas todos eles você começa a ver melhor o que eles acreditam. E quanto ao nosso querido Shoto, você vê as nuances de como ele tá numa situação de merda. Se tem um passado triste nessa história, é esse homem, puta que pariu. Ele é top passado tristes no Boku no Hero. Aliás, é engraçado, porque vários personagens que importam pra gente não tem exatamente um passado triste, né? Não. Porque isso é uma muleta muito forte de um monte de mangá. Quase todo mundo tem que ser Bleach, Naruto, né? One Piece. One Piece tem muito disso. Até a porra do Luffy tem um passado triste. Agora, no Boku no Hero, o passado triste do Midoriya é ele não tinha poder, ele sofria bullying. Não é tão grave. É grave, é ruim, mas não é tão grave. A maior parte desses moleques, tipo, o Ida, ele tem um irmão que é um herói, a vida dele sempre foi normal. A vida dele, tipo, ser herói pra ele era tipo, sei lá, quando o seu pai fala assim: e aí, você vai entrar na faculdade de medicina ou não? O Ida é o garoto mais japonês que tem nessa história. Exato. É isso. Na verdade, pensando na filosofia japonesa, no jeitão japonês de ser, o personagem mais japonês que tem é o Todoroki. Porque o Todoroki é o moleque que sente a pressão do pai e da geração passada muito mais forte do que a média. Sim. Muito mais forte. E ele realmente se recusa. Porque a questão dele é que ele é basicamente um Pokémon de breeding, né? Sim. Ele é fruto de eugenia, de projetos de eugenia. Na prática, o cara foi transando com a mulher que tinha poder de gelo para criar o ser perfeito. Porque o cara ele já era um herói famoso, daí arranjou um casamento, uma mulher que tinha de gelo e falou: bom, meu problema é que eu tenho fogo, é que eu esquento muito, eu perco o controle da minha temperatura. Se o meu filho também tiver gelo junto, ele não vai ter esse problema. E esse é o arco do Todoroki. Desde o momento do anúncio do torneio, o Todoroki vai desafiar especificamente o Midoriya. E todas as fases do torneio, o grande destaque é o Todoroki. Ele está na frente na corrida até o Midoriya passar ele.
Ele é o cara que desafia de frente o Midoriya naquele cavalo de guerra. Tem a luta que parece que no anime ficou foda, só no mangá. No anime é a melhor luta do anime até agora. Embora a luta do Sten tenha sido muito boa, eu acho que porque ela foi mais capítulos, né? Então ela foi diluída. A luta do Todoroki e do Midoriya foi a melhor. E é uma puta luta, e é um puta momento e tal. Então, esse é o arco do Todoroki, e esse é só um dos personagens que estava em segundo plano, que está sendo colocado em primeiro plano. A gente passa a conhecer um monte de outros personagens. Um dos que eu acho mais legais de mencionar, tem uns que tipo, eu gosto do personagem, mas tipo, não dá muito do que comentar, tipo Birdman. O Tokoyami. Eu adoro ele, mas tipo, não há muito o que comentar, mas é aquele cara que controla as pessoas, como chama? O Shinso. O Shinso. Você fala o cara com cara de psicopata lá, né? Isso. Mas esse é personagem novo, né? É novo, mas aquele é importante. Porque ele, quando começa-se a questionar o sentido de ser desse mundo de uma forma, vamos dizer, mais coesa e mais direta. Que ele tem o poder de, caso você responda uma pergunta para ele consegue dar uma ordem para você. Então, é um poder claramente de vilão. E todo mundo sempre falou isso pra ele. Ninguém nunca, tipo, se conteve e falou, pô, cara, você daria um ótimo vilão. Não sei o quê. Você é um vilão, mas só que ele não quer ser um vilão. Isso reverbera um pouco o que a Liga dos Vilões falou no começo da temporada passada, que tem bastante a ver, porque eles falam muito dessa sociedade que é separada entre as pessoas que são de bem e as pessoas que são de mal, e cria toda, do mal, né? E cria toda uma casta de excluídos, e a Liga dos Vilões é essa casta de excluídos. Esse moleque é claramente alguém que praticamente nasceu pra estar na casta de excluídos, né? E isso que é interessante, que tipo, ele é a representação do... Ele não nasceu pra estar ali, ele não devia estar na Way. Não sei se tem uma escola pra vilões, mas se tiver, ele devia estar lá. E é engraçado, porque esse é um momento muito bacana, que Boku no Hero Academia é um daqueles mangás, uma daquelas obras, inclusive, que toda vez que você começa a questionar alguma coisa, você fala, pô, esse negócio tá meio estranho. O mangá vai lá e aborda também, porque é um mangá muito consciente de si mesmo. Como, por exemplo, o fato de que a gente tem lá a história do Midoriya, que é a história do moleque que não tem poder nenhum e tal. Então é a história de um underdog, né? Ele é o vira-latinha da história. A questão é que ele é um vira-latinha que ganha o maior poder que existe no planeta, que é o poder do All Might, o símbolo da paz. É um grande paralelo com Naruto. Em Naruto, a história toda do Naruto trata isso como se fosse o maior excluído de todos. Ele faz um monte de outros paralelos de outros personagens muito parecidos com ele. Nunca questiona a exclusão do Naruto. A exclusão do Naruto é inquestionável. O fato de que se ele é uma arma de guerra, isso não faz muito sentido. Você tem que treinar o máximo possível a sua mega arma de guerra. Exato. Então, a história leva até a última consequência o fato de que ele é um excluído e nunca é questionado. Boku no Hero Academia questiona isso. A gente tem esse momento do Shinso, que é um momento que tem uma inversão de ponto de vista, que é, aos olhos desse moleque, que tem um poder de vilão, o Midoriya é um privilegiado. Ele é um moleque que é poderosíssimo, e tá no curso de herói, e tá na classe que é super famosa, que tá todo mundo prestando atenção neles. E ele é, dentro da primeira turma, a gente não conhece a segunda nem a terceira direito, o cara fisicamente mais forte. Quer dizer, tem outros personagens que têm maior controle da habilidade, ou têm habilidade, por exemplo, de que é um castelo de gelo. Mas chama, sei lá, magia, vamos dizer assim. Ele é o que dá mais porrada física mesmo, mais forte de todos eles. Então é muito legal que o mangá aborde a diferença de ponto de vista. O nosso ponto de vista, a gente sabe que o Midoriya passou por um processo e que ele não está aí de graça. No ponto de vista do Shinso, o Midoriya é só um privilegiado. E é bem da hora que isso seja abordado. E também ainda reverbera temas de antes e ainda vai ser mais abordado mais pra frente. É um mangá muito consciente, é um mangá muito certinho. Eu acho isso muito interessante, esse momento, porque esse momento tem várias coisas rodando, né? É um cara falando sobre
como a sociedade vê os poderes, que as pessoas são julgadas pelos poderes que elas têm, como a gente vê o mundo fora da visão do protagonista, porque a gente sabe a história do protagonista, mas ninguém mais sabe, né? Fora que esse é o momento também que o Midoriya vê aqueles espectros do One for All. E é um momento de tipo, eu entendo, Shinso, eu entendo que você acha que eu sou um privilegiado e eu acho que é muito justo que você ache isso. Mas eu sou o herdeiro do símbolo da paz, eu não posso parar aqui. E aí é um pouquinho do começo da explicação do One for All, que a gente vai chegar um pouco mais depois, enfim. É um ótimo momento. É um momento inspirador, porque o Midoriya é um personagem inspirador. Esse é um arco onde o Midoriya inspira todo mundo, ele não é mais o centro. Nesse arco, pelo menos, ele é menos o centro do que a média, porque o centro é o Todoroki. Mas aí você vê ele inspirando o Ida a ser um pouco mais competitivo, inspirando a Uraraka a lutar inteligentemente e, obviamente, inspirando o Todoroki. A se abrir. Mas só para terminar o Shinzo, eu gosto de comentar a cena que ele, depois de perder a luta, ele é recebido pela turma dos alunos que estão no normal como um herói, que pra ele chegou até a última fase, que é a de lutas. E os caras estão tipo, aê, Shinzo, você é foda! E tipo, é uma coisa que dá tipo aquele... Eu quase chorei nesse momento. É um momento bonitinho, é um momento bonito. Que tipo, ele se acha que passou a vida toda vendo como vilão, sendo um herói pra essas pessoas. É bem legal isso. O momento da inspiração do Todoroki é um momento muito bonito, porque... Como eu gosto disso. Além de ser uma luta muito da hora, e se você for ver apenas num nível superficial, e quando eu digo superficial é apenas superfície, não idiota, não burro, num nível superficial de eu quero ver porrada, e aí tem porrada, a porrada é muito da hora. Mas e não é uma porrada bem animada, cheia de luzes, efeitos e não sei o que? Exato. Quando você pensa sobre o que está acontecendo, é porrada da hora com significância temática e de desenvolvimento de personagem. Porque é um momento em que o Midoriya inspira o Todoroki a tomar aquele poder pra ele, que o Todoroki tem aquela história de, como a gente já falou, ele ter sido ele ter sido criado pelo pai para ser o guerreiro perfeito, e ele rejeita metade do poder dele, todo o poder de fogo ele nunca usa. E o Midoriya confronta o Todoroki falando que essa postura dele é ridícula e ele precisa usar toda a sua habilidade, porque esse poder é seu, esse poder não é do seu pai, esse poder é seu. E não só isso, todo mundo, você vê ao longo de todo o arco, todo mundo usando tudo que eles podem para conseguir vencer, usando inteligência, usando a força de vontade, lutando até o máximo que eles podem para conseguir. Tipo, Uraraka, ela tem toda aquela parte, ela faz toda uma estratégia para vencer do Bakugou, não funciona. Você fala, vai desistir, não, ela continua lutando. Sim, não, é uma luta muito legal, inclusive. E tipo, uma das mais lutas desse arco também é essa. E tipo, ela continua lutando, ela não desistiu só por causa disso. Então, é um ponto muito interessante. Que eles estão levando até últimas consequências porque eles querem vencer. E tem a ver também com conflitos do Midoriya. Porque tem aquele momento que o Midoriya conversa com o Endeavor no corredor e ele fala, senhor, eu não sou o All Might. Até o Endeavor fala, eu não sei, seu idiota. Eu não tô... Lógico que você não é o All Might. Ele fala, mas o Todoroki também não é seu filho. O Shoto não é você. O Todoroki é o filho dele, os dois são Todoroki, inclusive é o mesmo sobrenome. Enfim. O Shoto não é seu filho. O Shoto é seu filho! Eu tô confuso. O Shoto não é você! Não é você! E isso tem a ver um pouco com o Midoriya, porque o Midoriya quer muito ser o All Might. É um pequeno conflito que vai ser abordado também no treinamento dele com o Gran Torino. Então, o que o Midoriya está tentando passar pro Todoroki é algo que ele também não conseguiu aplicar para ele, mas ele entende que deve ser aplicado. Então, o conflito deles tem muita relação e é trabalhado num clímax de... Sabe, um clímax narrativo de conflito e é ótimo, e é muito forte. É emocional porque também, e físico também, porque você vê os dois estão lentamente se destruindo fisicamente. Sim, nossa, o Midoriya tá totalmente estrupiado.
E o Todoroki tá tipo, já tá então, sei lá, vai congelar e vai ficar assim. Ele tá tremendo de frio, né? Porque ele não tá usando o fogo dele pra se regular e tal. Então isso é muito da hora esse momento, essa luta, cara. Esse torneio tem tudo isso. Eu gosto como ele acaba num anticlímax, de certa forma. Porque tem a luta com o Bakugou e o Bakugou fica muito puto, ele ganha e fica muito puto porque o Todoroki ainda não usou o poder total dele e tal, então... Porque o Todoroki podia ter dado um golpe de fogo dele contra a mão, só que ele não dá. Porque lá que ele vai dar, ele lembra do pai dele ou da mãe dele e ele para. Então, e simplesmente ele fecha os olhos e aceita. Não foi como se a luta com o Midoriya tivesse completamente resolvido todos os problemas dele, mas foi um ponto de partida. Enfim, esse finzinho do torneio é da hora porque ele muda um pouco as coisas, afinal não é o grande momento, porque o grande momento já foi a luta com o Midoriya e tudo mais. Mas o mais importante no fim do torneio é a ponte com o próximo arco, porque antes de acabar a gente já tem o primeiro vislumbre do Stain, que aí é que as coisas vão ficar sérias e a gente fala disso agora. Hero to yobareru mono domo, ore ga kizukasete yaru. Daí vem o arco do Stain, né? Os personagens, né? Cada um deles vai fazer tipo... Eu esqueci o termo de quando você vai fazer... Estágio. Estágio, obrigado. Estágio. É um estágio, né? Cada um para um herói. Alguns personagens fazem 2 personagens pro mesmo herói. Daí, tipo, alguns são legais, tipo, os 2 caras que ficam duros vão pro mesmo herói. E já começa a criar uma amizade entre eles, que vem desde, acho que... Não, do torneio. Eles lutam um com o outro e empatam, porque os dois têm exatamente o mesmo poder. Não, desde a corrida eles estavam empatados. Isso eu não vou lembrar agora, mas enfim. Porque, tipo, tem um momento que uma coisa pesada cai, daí, tipo, ele quebra e sai, daí aparece falando, o poder dele, ele é duro, então ele é escudo e a lança perfeita. Daí outro quebra e fala... O poder dele é perfeito, porque ele fica duro, é a lança e escudo perfeito. Tá. Ele repete o texto. Tem. Então é engraçado isso. Mas... Então... Enquanto alguns personagens fazem algumas coisas que são só engraçadinhas, tipo o Bakugou ficar com o cabelo bonitinho. O cara tenta pentear o cabelo do Best Jeans, que o cabelo estoura depois. Outros começam a trabalhar com uma questão mais do universo, como por exemplo... O fato que alguns heróis também são membros da mídia, eles fazem propaganda, eles fazem comercial, então acho que Yao Yorozu e uma menina da classe B, que eu não lembro o nome agora. Que tem que a mão dela fica gigante. Então as duas vão fazer propaganda e elas ficam... principalmente a Elzuru, ela fica tipo... Eu não queria estar aqui. Não, mas na verdade eu acho que a Yao Yorozu, ela tem um momento de não, peraí, a gente também tem que aprender isso. Que isso aqui também é parte de ser um herói. É ela que faz isso, a outra mina que tá um pouco, bosta, hein? Verdade, ela começa tipo, não, isso... Vamos levar isso aqui a sério. Isso deve ser à toa. Legal que no anime aparece o comercial que elas gravam. Eu não vi o anime, cara. Eu perdi, inclusive, no anime o episódio da Menina Sapo. Eu preciso assistir depois, parece que é a coisinha mais fofinha que existe. Eu acho que é um OVA, porque eu assisti... Mas tem o OVA, que é da família dela, que eu acho que já saiu junto com a primeira temporada. Nessa segunda temporada tem um filler só da Menina Sapo. Tem, que é o de resgate. Eu não vi. É legal. Aliás, falando nisso, uma decepção foi aquele cara que tem um rosto com uma bala saindo do rosto. Que é o que a Uraraka vai ficar. Tá, eu não lembro nem da cara dele direito. Que é, no mangá ela fala que ele tem uma voz fofa. Eu não achei a voz dele suficientemente fofa no anime. Não posso julgar. Mas isso sou eu. De qualquer forma, enquanto cada um tá fazendo esse tipo de coisa, dois personagens vão fazer muita merda. O Toyota, né, o nosso grande Ida, ele vai atrás de vingança.
Porque é isso que aconteceu no outro arco, no fim do torneio. O irmão dele, a grande inspiração dele, foi pego pelo matador de heróis, o Stain. É um cara que mata heróis. Se não me engano, ele cortou as pernas dele, não tem essa parada? Ele não vai poder mais ser herói, mas eu não sei exatamente o que ele fez. Não sei se quebrou a coluna, mas é alguma merda que ele fez aí que acabou com a carreira do maluco. Tipo, deixou ele todo fodido. Daí, tipo, o que acontece? Ele fica muito putaço com isso. Daí quando todo mundo é dado, tipo, oportunidade de... eu realmente esqueci o nome. Estágio. De estágio. As pessoas podiam escolher cada uma onde queriam. Normalmente o cara, não, vou ir onde tem muito alargamento. Eu vou ir com alguém de luta, porque eu não sou muito bom de luta, queria aprender algo mais. Daí fala, não, eu vou para alguém que mora perto de onde teve ataque, para eu achar ele e matar ele. Tanto é que tem um momento em que eles estão se despedindo, que todo mundo vai junto para, sei lá, a sé deles, eu não faço ideia, que dá onde saem todos os trens. Eles falam assim, tchau, Ida. Daí fala, tchau, eu tô indo, tá? Eu estou completamente feliz e tá tudo ok. E vira e faz uma puta cara de mal. Ao mesmo tempo, primeiro, antes de mais nada, esse é um mini arco, mas mini arco de treinamento do Midoriya. Não é o foco. Boku no Hero Academia é um mangá muito objetivo. Eu gosto muito disso nele. A gente já falou. Se você acompanha o Shonen Quest toda segunda-feira às 9h30 da noite ao vivo, você já me ouviu falar isso várias vezes. Eu gosto como o mangá não perde muito tempo com certas coisas. Mesmo quando ele dá um pequeno desvio, é muito rápido e aí volta. O arco de treinamento do Midoriya é bem curto, bem objetivo. Ele entende uma espécie de um conceito ali de como usar o poder dele. Ele entende que ele está muito pensando em usar o poder, sendo que todo mundo que já tinha isso antes meio que usa porque é parte do corpo, tipo um braço, né? E ele desenvolve a forma traje completo, né? Que é usar o poder pelo corpo todo e não só colocar na mão, né? Que é tipo, no mangá é tipo como se fosse coberto de raios. Que? Eu não entendi nada que você falou. No mangá parece que ele tá tipo coberto de raios. Ah, coberto de raios, sim. Brilhando e tal. Então tem isso. Para começo de conversa. E também, essa é uma coisa que, só um parênteses que me incomoda pra caralho. O All Might não fica cheio de raios, então por que o Midoriya fica? Porque o Midoriya tá aprendendo ainda, né? Você está dizendo que em algum momento o Midoriya não vai estar mais cheio de raios? Provável. De repente o Midoriya vai ter realmente um momento onde ele vai ficar muito musculoso. Porra, agora realmente... O Midoriya vai ficar meio que Gon. Grandão, assim. Com uma carinha bonitinha. E com o cabelo flutuando, assim. Isso vai ser muito da hora. Enfim. Mas, de qualquer forma, o treinamento, teoricamente, acontece em 3, 4 dias, só que não para você ver todos os dias o que está acontecendo, né? Não tem necessidade. E corta direto para o momento em que o... Stain. Não, tô treinando. O nome do cara que tá treinando ele? Eu não sei. Normal, alguma coisa assim. O Gran Torino. O cara que tá treinando o Midoriya. Tá, Gran Torino, isso. O Gran Torino chega, que aliás ele foi professor do All Might, chega e fala, você tá treinando demais comigo, você precisa bater em outras pessoas, para não ficar viciado. Vamos ir para uma cidade grande, onde sempre tá rolando algum crime, e você vai lá e bate em algum vilão e aprende a, tipo, treinar melhor. Eles vão indo tranquilo. Só que enquanto isso, começa a rolar muita merda, porque esqueci agora o nome do cara que tem teletransporte. Black Mist. Black Mist. Tem algum nome japonês pra isso? Ele traz pro barzinho dos vilões, que eu sempre tive a curiosidade da câmera virar pro outro lado. Tá. Mas é uma coisa minha. A única vez que a gente vê o outro lado é quando destrói a parede. Mas isso é spoiler, pode até cortar. Mas só uma coisa minha. Uma coisa minha. Tá bom. Voltando. Antes que eu continue essa loucura. E começa a interação. Todoroki não. Eu falo Todoroki, não é Todoroki? Não, o Midoriya. Mãozinha. Shigaraki. Shigaraki
e Sten. Eles começam a ter, que é bem interessante, que o Sten fica simplesmente enojado com o Onzinha. Que é um mimadaço, né? No fim da invasão já abordam esse fato do Shigaraki ser uma criança mimada que só quer as coisas do jeito dele. Ele basicamente quer matar tudo que ele não gosta. Enquanto o Sten é um cara que luta por um objetivo, com um ideal, né? Que norteia as ações dele. E daí isso é bem interessante, que daí ele decide do nada a ter um campeonato entre eles. Tipo, ok, né? Mas isso é interessante porque a partir desse momento todos os personagens, né, estão prontos para a próxima cena, que é tá rolando o caos, né, na cidade onde está o Ida. Aliás, um dos Nomus chega a destruir o trem, né? É, um ataque em massa dos 3 ou 4 Nomus e o matador de heróis Sten. Ele chega a destruir o trem, daí o Midoriya sai para ajudar o Ida, né? Porque, repara, peraí, eu conheço isso, seu Nomu, blá blá blá, deve ser o... Ele chega a essa conclusão, né? Que deve ser o matador de heróis. Daí ele vai atrás dele, né? E daí, quando começa essa luta, é muito interessante porque acontece muita coisa muito boa nela. Primeiro tem o Ida completamente insano e com raiva e assumindo o nome de Ingênuo. Porque teve um momento um pouco antes que era muito bobo, que era tipo os personagens escolhendo os codinomes. Sim. Daí tipo o Deku escolhendo Deku como nome e sei lá, tem a Flop, Uravarity. Uravarity, tipo, Uravarity é ótimo. sei lá, não lembrava. É tipo... E ele quase escolhe o nome do irmão dele, mas aí ele fala, não vou. Não sou digno. E o Todoroki, ponto só Todoroki, esse tipo de coisa. Porque é interessante o Todoroki só pôr Todoroki por causa que ele ainda não tem uma identidade pra ele pra pôr o nome. Assim como o Ida. E nesse momento que ele vai lutar contra ele, ele assume o nome de Ingênuo. Porque o irmão dele falou, não, eu não quero que meu nome de Ingênuo acabe. Você pode assumir ele. Daí alguém vai lutar e fala, e você vai lembrar o meu nome, pois o nome que vai te derrotar é Ingênuo. E é tipo toda uma questão de autogratificação, de como se pode dizer, centrada, né? De uma vingança, de ódio contra o Sten. Porque uma das coisas mais interessantes desse arco é o fato de que é muito raro eu ver isso. Eu não tenho muita memória. No máximo, talvez, se você pensar e concordar com as ações do cara, o Magneto é um exemplo disso, mas é muito raro você, uma história, colocar o vilão como o centro moral, o compasso moral da história. Nesse ponto de Boku no Hero Academia, o Sten é o compasso moral dos personagens. Ele é um cara... A gente já tinha questionado no fim da primeira temporada o fato de que essa sociedade separa as pessoas entre heróis e vilões, né? Como a gente falou do próprio Shinso, né? Que é um cara que meio que nasceu para ser vilão de acordo com o que a sociedade determinou. É uma sociedade bastante determinista nesse sentido, nesse ponto, né? Você é muito julgado pela forma como você nasce, né? E se esse lado das consequências da existência dos heróis já foi questionado antes, o Sten tá aí para questionar os próprios heróis. Porque ele acha que nesse mundo os heróis não estão à altura de se chamarem de heróis. Porque ele é um cara que foi tão inspirado pelo All Might quanto o Midoriya. Ele acha que o All Might, ele admira o símbolo da paz que é o All Might, e ele realmente acha que a maior parte dos heróis só assume esse nome de herói e coloca lá uma fantasia e acha que isso é o suficiente. Como eu tava falando, isso é tudo uma briga por questão de gramática. Eles só são funcionários públicos que têm o direito de usar as individualidades, os dons ou os quirks, e agem como tal para defender
a estabilidade do Japão. Mas é isso que ele está querendo dizer também. Eu também acho que tem a ver com isso. Ele acha que os caras estão meio que reduzidos a funcionários públicos, sendo que eles podiam ser muito mais do que funcionários públicos. O All Might não é só um funcionário público, ele é a esperança do mundo, né? Ele é o sorriso que faz com que a gente saiba que tudo vai dar certo, enquanto o resto dos caras meio que, bom, se tá na minha jurisdição, eu vou fazer alguma coisa, se não tá, foda-se. E é isso, paciência, e se der pra eu fazer algo e tal. O melhor, pra mim, eu realmente acho, o melhor momento de todo o Boku no Hero Academia até agora, provavelmente até o que tá acontecendo agora no mangá, que você pode acompanhar no Shonen Quest toda segunda-feira ao vivo. Eu gosto muito do quadro em que o Ida tá subjugado no chão, paralisado pelo poder do Sten, que é um desses caras que nasceu pra ser vilão nesse mundo, que o poder dele é paralisar as pessoas depois de beber sangue da pessoa. E é um dos top poderes do... Como ele descobriu? Pois é, né? Pois é. Eu tenho as minhas teorias. Esse cara tava chupando a namorada menstruada. E a namorada passou ali uns bons 20 minutos paralisada depois daquilo e ele não sabia o que fazer. É porque ele também, se reparar, ele tem uma puta língua. Ele tem uma bela língua. Pessoas podem gostar disso. Antes dele ter sido deformado, que parece que no Vigilante ele não estava deformado ainda, então ele não nasceu com cara de tartaruga ninja. Enfim, o Ida tá paralisado ali no chão e o Ida grita, eu vou te matar! E o cara fala, salva esse cara primeiro, que era o maluco que ele estava atacando antes. E isso é um resumaço de muita coisa, tipo, não que o Ida estivesse errado no instinto dele, né? Se ele adorava o irmão dele como um exemplo a vida toda, e o irmão dele perdeu para sempre a capacidade de ser um herói, que era o que definia o próprio irmão e tal, e ele viu aquilo, ele sabe quem é o culpado, sentir ódio e ter aquela vontade instintiva de matar é compreensível. Agir de acordo com essa vontade de matar, sendo que você se define como um herói, e aí, né, se define como um herói, e tá fazendo um estágio sancionado pelo governo e pela escolinha, com um uniforme, é tudo uma coisa muito certinha, e aí toda a motivação do cara é, eu vou te matar? Que porra de herói é esse cara? Porque, tipo, os heróis não podem matar pessoas, eu acho, mas se bem que o Endeavor deve ter matado muita gente. No mangá, no anime, eu acho que ele matou uns 2 dos Omus. Cara, como a gente tava falando antes, o Endeavor tá ali no top 3 piores pessoas de Boku no Hero Academia. E ele é o segundo melhor herói, mas ele é uma péssima pessoa. Tipo, ele é muito ruim. Mas enfim, é isso, esse momento pra mim é próximo do genial. É muito foda como... Porque tem uma ironia do tipo, eu tava tentando matar esse cara, você não vai me tentar impedir de eu matar esse cara? Que merda de herói você é, sabe? E nesse momento, o Sten é o compasso moral pro Ida, pro Midoriya, porque ele mede o Midoriya nesse ponto. E fala, não, esse moleque aqui é um herói. Esse moleque aqui veio da puta que pariu pra salvar o amigo dele. Sendo que ele sabe que eu sou uma puta de uma ameaça, tenho 25 lâminas espalhadas pelo corpo. Esse moleque é um herói de verdade. Sabe? Ele é um compasso moral pro Shigaraki, que é o vilão principal da história. Pro Shigaraki bater com ele e falar, porra, como assim? Esse cara todo mundo gosta e eu não? Eu sou o maior vilãozão de todos. E ele foi colocado ali especificamente pelo homem por trás da cortina, né? O homem puxando as cordinhas do Shigaraki, que a gente vai saber quem é mais pra frente. Não nessa temporada especificamente. Não, aparece. Ele aparece já? Aparece entre... não aparece, porque ele não mostra o rosto sim, mostra, é verdade. Mostra. A gente não sabe todos os detalhes dele ainda. Mas já é o suficiente para poder chamar ele de Almôndega. Já é o nosso querido Almôndega. Ele foi colocado especificamente pelo Almôndega pro Shigaraki olhar pro cara e falar, é isso que tá faltando pra você, tá faltando uma ideologia. Ninguém vai te seguir como o oposto do símbolo da paz. Ninguém vai te seguir como um símbolo se você não tiver algo que você acredita dentro de você, sabe? E é um momento muito interessante, é um momento muito forte. Eu gosto do uso do Ida pra isso. Porque se fosse colocar o Bakugou,
não ia ter a mesma força. Porque o Bakugou, a gente esperaria que ele fizesse algo desse tipo. Superficialmente, né? O Bakugou é um cara muito mais centrado do que ele deixa aparecer por fora. Aliás, a gente vê, se não me engano, ele é o terceiro ou quarto melhor nota escrita. Ele é um cara muito inteligente, né? Ele é uma das melhores notas da sala. Então. Tipo, o cara que fica duro, que é o único amigo dele, vou ser sincero, Kirishima. ele vai estudar com ele, inclusive. Sim. Então, tipo, mas você associa o Bakugou com ideias de violência. Você associa o próprio Todoroki com uma ideia um pouco próxima disso, por conta do ódio que ele sente pelo pai. Então ele tem um ódio dentro dele. O Ida é o cara mais corretinho da história até agora. Usar o Ida, o menino correto, o menino das regras, o menino da tradição, de certa forma, pra um momento em que ele, todos os credos que ele tem são deturpados pelo ódio e pela vingança, é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Sim, principalmente porque ele mostra como ser herói só pela tradição não é exatamente uma coisa boa. Também tem isso. Porque, tipo, isso é um herói, não um funcionário público licenciado para usar poderes, que é o que eles são basicamente, mas um verdadeiro herói. Que nesse sentido até não lembro que personagem comentou, os policiais também são heróis. Sim, mas eu acho que é o próprio amigo policial do All Might, talvez. Não, o All Might falando do... Pode ser. Ele tem algo a mais. Né? Ele tem que pensar, eu vou ajudar o próximo, eu tenho que salvar as pessoas, eu tenho que não sei o quê. E não é só tipo, eu só estou nessa função porque meu pai estava antes de mim e o meu avô antes de mim. Sim. Então o Sten é o cara que extrai isso dessas pessoas. E o Sten, tipo, é uma presença tão forte, uma presença tão carismática, que ele vai reverberar pelo resto do mangá. Por isso que eu acho eu pessoalmente ainda considero o melhor momento do mangá até agora. Eu considero. Você tem um momento que você gosta um pouco mais, né, Urso? Tenho, mas esse é o segundo. Então, mas esse momento que o Urso gosta mais também não está nessa temporada. Esse realmente a gente não pode comentar ainda. Não. Mas eu acho o melhor momento do mangá. É um momento muito forte, muito emocionante. E é um momento que é determinante. É um divisor de águas no resto da história. E a gente só tem mais um trechinho pra falar, mas esse trechinho é extremamente importante também. Então, para fechar esse VideoQuest 80, a gente chega num momento que é o fechamento da segunda temporada do anime. A gente vai falar aqui de alguns trechos. Um deles não sabemos se vai estar no anime, porque a gente está gravando umas 3 semanas antes do fim da segunda temporada do anime, então eu não sei, a gente vai deixar um pouco vago aqui. Se você leu o mangá, você sabe do que a gente está falando. Mas esse é um ponto da história que meio que todas as cartas vão ficar na mesa. Todas as bases para o que vai se desenvolver a partir daí, a maior parte dos personagens que importam já vai ter sido abordado de alguma forma. A gente já abordou o Ida, o Todoroki, a Uraraka, o Midoriya, a história toda. Esse é o momento que tem o torneio com os professores, a prova, né? A prova de fim de ano, basicamente, de fim de semestre, com os professores, que tem muita coisa interessante aqui e ali, formam-se uns pares, tem umas lutas legais e tal. Eu realmente acho que a maior parte disso não é digna de nota para ser comentado. Não, mas é divertido você assistir e ler. Não é tipo, oh meu Deus, é horrível. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não é uma perda de tempo. Mas pro ponto que a gente está querendo fazer aqui não é tão importante, mas é uma parte legal e divertida com muitos trechos bem legais. O trecho que realmente nos interessa é um pouco mais do estabelecimento de um dos personagens principais da história, que é Katsuki Bakugou, que tem um capítulo chamado Katsuki Bakugou : Origens. Tem vários personagens que têm origens e... O do Todoroki é no meio do torneio, é a luta contra o Midoriya, o capítulo é Shoto Todoroki Origens, se eu não me engano. Tem vários que têm origens e tem despertar e tem... Quem é que tem o Rising? Eu acho que é a Yaoyorozu. Nessa prova tem a Yaoyorozu Rising. Tem um padrão que eu acho que todos os origens são personagens que foram tocados pelo All Might. Sim. O próprio Bakugou,
nesse ponto, é um personagem que foi tocado pelo All Might, porque tem um pouco... É quando faz par com o Midoriya, né? Pra lutar contra o All Might. E aí tem um pequeno flashbackzinho do Bakugou vendo na TV, e é interessante ver como o Bakugou pegou uma parte do que é o All Might, que é o melhor herói sempre vence. E ele é um cara que quer vencer e quer ser o melhor e quer ser o número 1. Que é muito importante, e o próprio All Might chega a reconhecer isso em algum ponto da história que eu não vou lembrar agora, que de certa forma o Midoriya e o Bakugou são duas metades do que formam um herói ideal. O Midoriya pegou apenas a parte do altruísmo, o melhor herói sempre salva todo mundo. O Bakugou pegou o melhor herói sempre vence. Se os dois tivessem essas duas partes, os dois seriam heróis magníficos, mas eles ainda têm que aprender um com o outro. Esse é o momento que começa um pouco desse aprendizado um com o outro, é um momento muito interessante. E também é um momento em que... aliás, eu quero comentar uma coisa engraçada que a gente vê é um momento meio instável. Tem o momento do tapa na cara do Midoriya. Sim. E tem o momento dos dois parando para conversar de forma civilizada pela primeira vez desde que a gente vê o mangá. E tem um momento muito bonito que é o Bakugou falando que se ele tiver que contar com a força daquele merdinha, que é o Midoriya, ele prefere perder. O Midoriya vai dar um socão na cara dele e fala, não é você, eu não aceito que você fale de perder. Porque uma das inspirações do Midoriya é o Bakugou. Né? A gente já tinha falado disso no outro vídeo, naquele momento que eles têm que lutar um contra o outro, né? Que o Midoriya sempre admirou muito o Bakugou. E o Bakugou é um símbolo de vitória para ele. E quando o Bakugou fala em perder, ele falou, não, como assim? Você tá maluco? Não aceito. E é um momento muito bonito. Sim, eu também... bem interessante a forma como foi trabalhado os dois. Sempre trabalhado com conflito. Tipo, todos os conflitos, mesmo que seja só um momento bobo de um pouco de fanservice aqui e ali, fanservice de lutinha e tal, ele é usado para desenvolver personagens, desenvolver conflitos e desenvolver a ideia do que é ser um herói. Mas esse trecho também, antes da prova, tem a conversa do All Might com o Midoriya e a origem do One for All e a origem do All for One. O poder do outro lado é um poder que originou o One for All. É muito legal como todos esses poderes são metáforas. Sim. Né? É um poder, o poder que toma todos os poderes para si, e o outro poder que acumula esses poderes e passa para frente porque a esperança tem que ser propagada e tal. É bem interessante. E o vilão principal da história é estabelecido nessa hora, que é o cara que tem esse poder. E se eu tava comparando Boku no Hero a Harry Potter, é quando aparece o Voldemort. Exato, esse maluco é o Voldemort. Inclusive ele não tem nariz. Um troço muito comum entre Voldemortos. Então a gente tem estabelecimento do que é o poder principal, do que é o outro lado dessa questão, o Bakugou. E também um pouco sobre como foi o início do surgimento dos poderes, né? A sociedade. Tem um pouco de construção de mundo nesse ponto também. Até tem o Midoriya falando, mas eu nunca vou falar disso. O All Might fala, bom, mas esse é o tipo de coisa que não coloca no livro de história, né? Então realmente você não ia saber disso aí. E também tem um pouco do próprio All Might, uma coisa muito importante do All Might, porque o All Might, ele é um cara que chega num ponto que o poder do One for All origina-se de um cara que não sabia que tinha poderes, não tinha dons, né? Ou individualidades, mas ele tinha, e era um poder que era inútil até certo ponto, que era só o poder de passar poder pra frente, mas ele não tinha nenhum, então ele não ia passar nada. Aí o outro cara foi lá e colocou forçadamente nele o poder de acumular poderes. Então ele juntou esses dois e foi passando o poder pra frente. Eu acredito que o All Might seja um cara que chegou num ponto que ele tem poder pra caralho. Tem muitas gerações, então ele acumula poder pra caralho. Acho que é a 7ª geração. 7ª? Eu tava com 9 na cabeça por algum motivo. 8ª, porque o Midoriya, o nome dele começa com o número da qual geração ele é. Ah, eu não sabia disso. Bom, e aí tem a cena do All Might derrotando esse maluco. Eu sou o cara que finalmente venceu o One for All, o All for One, né? E é uma cena de um banho de sangue no chão, assim.
Então alguma coisa... Até no anime é meio tipo pegado leve, que ele tá segurando os braços e com a mancha onde devia estar a cabeça. E tá ele assim... Então, porque o All Might tem poder suficiente para explodir uma pessoa viva, né? Ele é poderoso demais. A própria luta dele contra o Midoriya e o Bakugou ele dá um soco e destrói um quarteirão e tal. Então, ele tem poder pra caralho, e ele fez alguma coisa que marcou ele pra sempre, inclusive é da onde veio o ferimento que tá matando o All Might e tal. Então, tem isso. Eu gosto muito da imagem dele, tipo, acho que tem com a cara assim... É um peso, é uma coisa que pesou muito pra ele, né? E tá só aquela banho de sangue. E a gente termina esse trecho. A gente não sabe se isso vai ter no anime ou não, mas a gente quer terminar o nosso vídeo nisso. É mais ou menos no capítulo 69 do mangá. É uma conversa muito importante, que nós não vamos dar detalhes, na qual Shigaraki Tomura, o vilão da história, ou Mãozinha, como a gente chama, tem uma grande epifania, que é: a minha ideologia sempre teve a ver com o All Might. Eu quero destruir o All Might, eu quero destruir essa sociedade na qual o All Might é um símbolo. Quero destruir a própria justiça. Isso, exatamente. Então, nesse ponto, a gente já estabeleceu muito do que é a ideia que esse mangá tem do que é um herói. Já estabeleceu um monte de personagem importante: Midoriya, Ida, Uraraka, Bakugou, Todoroki, All Might, Shigaraki, Almondega foi abordado inicialmente. Já foi questionado o próprio conceito dos heróis, já foi questionado as consequências disso na sociedade, já foi questionada a postura dos heróis na sociedade. Então, mostrou heróis que são objetivamente, moralmente questionáveis. Já mostrou isso, já mostrou muita gente que o Endeavor é o número 2 e é um baita de um filho da puta. Então, todas as bases do debate a que se propõe Boku no Hero Academia já foram estabelecidas. Esse eu acho que é um ótimo ponto para parar essa história, e eu posso dizer que vai ter uns trechos um pouco mais pra frente que eu não gosto muito. Obviamente o mangá não vai aceitar 100% das vezes, mas esse comecinho, esses 69 capítulos do mangá são quase, não 100%, mas quase irretocáveis. Esse mangá até aqui é foda. É muito bom. Ele é que nem os 10 primeiros volumes de One Piece, né? Que é quando One Piece termina de falar, tá bom, isso é One Piece, vamos procurar One Piece. Uhum. Ou se não, até o arco do laboratório do Fullmetal também. Ah, sim. A grande mentira por trás de Fullmetal Alchemist, né? Daí, quando o Fullmetal abre tudo, daí você fica, uou! Que acho que é a segunda temporada do primeiro anime, né? Acho que é. Então, esses momentos em que o mangá terminou o começo. Ele estabeleceu-se e falou: ó, é isso aqui. É isso que a gente quer. E isso que a gente quer é foda. Esse mangá, eu gosto muito de Boku no Hero Academia. Eu fico muito feliz que esteja virando modinha, porque as coisas boas têm que virar modinha. Eu gosto muito disso. Se você não gosta de modinha, pense no lado positivo. É muito melhor coisas boas virarem modinha do que coisas ruins. Antes Boku no Hero Academia do que Sword Art Online. Esse é o ponto aqui. E se você quer que coisas boas virem modinha, colabore no padrinho do VideoQuest. Pegou essa ponte agora? Foi genial, hein? Ó, agora que a gente já estabeleceu tudo o que a gente queria falar nesse VideoQuest, a gente vai partir pro de verdade, que é tirar o seu dinheiro. Ou se não, se você não tem dinheiro, pelo menos um like, compartilhar. Exatamente. Isso já ajuda pra caralho. Espalhe esse vídeo. Pô, esses dois gordos. São os gordos nojentos? São os gordos nojentos. Mas porra, os caras falaram uns bagulho legal de Boku no Hero. Mais pessoas deveriam ver isso. Eu gostaria muito que alguém pensasse dessa maneira. Ninguém pensa dessa maneira porque as pessoas são pessoas normais. E não falam como se fosse um filme dublado. Não, é verdade. Só você ler a seção de comentários. Ou então ver o dossiê Márcio Seixas. São pessoas normais falando como dubladores. É tudo muito engraçado. Talvez eu corte essa parte. Muito obrigado a todos. Colaborem no padrinho do VideoQuest. O link está na descrição desse vídeo. E é isso. É isso. Se você quiser mais Boku no Hero, é só terça-feira. Segunda-feira.
Errei o dia. Do meu próprio programa. Eu faço Você faz, toda segunda-feira você faz isso, cara. Você tá lá por 1h30. Antigamente era quarta. Há muitos anos. Chegou a ser. Adeus. Adeus.